Boa noite, meus classificadinhos e também minhas oitavas finalistas, meu povo. Chazinho chegando, vídeo de noite é chá, já teve, já acabou, virou só aqui mesmo um prensadinho, já foi. Hoje teve chá, então assim, é meio tem ou não tem, tem ou não tem, teve. O que basicamente é não tem, né? Chá. Vou falar aqui dos jogos que vocês já devem ter visto aí na thumb, né? O jogo da Real Sociedade contra o Benfica, Manchester United contra o Copenhagen e Real Madrid contra Braga foram os 3 jogos que eu assisti nessa quarta-feira, começando com Real Sociedade e Benfica, 3-1. Ficou baratíssimo pro Benfica, né? A vitória da Real Sociedade, que mais uma vez amassa um adversário. Foi assim contra a Inter, foi assim contra o Benfica nos 2 jogos, foi assim contra o Barcelona. Só falando dos últimos jogos ou dos jogos de Champions, a Real Sociedade consegue dar um ritmo pro jogo que é muito difícil. Ela não está conseguindo encontrar alguém que consiga suportar o ritmo dela. Eu sei que os jogos contra Real Madrid e contra o Atlético de Madrid foram diferentes, foram um pouco diferentes. Contra o Real Madrid, ainda mais de ritmo da Real Sociedade. Contra o Atlético de Madrid foi bem diferente. Mas são poucos os adversários que conseguem acompanhar o ritmo da Real Sociedade, que dessa vez não teve o Taki Kubo brilhando tanto, porque o lado esquerdo da defesa do Benfica se posicionou melhor. Então a Real Sociedade atraía para o lado do Taki Kubo e virava para o outro lado, para o lado do Barrena, que Barrenechea, mas aqui chamam de Barrena, que foi muito bem, 21 anos, fez um golaço, ele é o cara do segundo gol, né, aquele gol de chute cruzado, um golaço, um jogador de 21 anos, da base da Real Sociedade. A Real Sociedade contra o Benfica tinha 7 jogadores da base no time titular. Assim, já falei que já fiz um vídeo para a Real Sociedade explicando, né, o trabalho desse time, desse clube, como que jogam e conseguiu mais uma vez contra o Benfica colocar em prática. Muita marcação alta, muita roubada de bola, muita inversão rápida. Quando você está todo na direita, você inverte rápido para a esquerda, você pega o seu ponta num contra um com o lateral que às vezes está mal colocado porque ele está tendo que fechar esse lado até ele chegar para esse lado. O seu ponta já ganhou vantagem em cima dele. Então consegue fazer tudo muito bem por muito tempo a Real Sociedade. É barato porque o primeiro tempo foi 3-0, com um pênalti perdido, com um gol anulado, porque a bola realmente toca na mão, eu acho que é do Mikel Merino. Então tem que marcar, porque tocou na mão, é invalidado, mas assim, o gol foi construído, né? O gol estava lá, mas realmente tem que marcar. Então poderia ter fechado o primeiro tempo sem exageros, sem contar o gol do Oreazábal que estava impedido, mais uma outra finalização. O primeiro tempo podia ter fechado 5-0, que era ok. Começa melhor o Benfica no segundo tempo, faz um gol, tem algum período ali de instabilidade da Real Sociedade que depois volta a jogar bem de novo, controlar o jogo em muitos momentos e até assustar o Benfica em mais. 3-1, está classificada a Real Sociedade, com a vitória da Inter sobre o Salzburg no finalzinho, um gol do Lautaro de pênalti. Os dois times têm 10 pontos, a Real Sociedade joga contra o Salzburg na próxima rodada, e em casa, e o Benfica recebe a Inter. O Benfica precisando de pontos para ir pelo menos para a Europa League. Até porque o campeonato português só dá 2 vagas para a próxima Champions, então ganhar a Europa League pode ser uma forma de chegar também o Benfica, se não conseguir ficar em primeiro ou segundo lugar do campeonato português, que hoje é liderado pelo Sporting. E na última rodada teremos Inter e Real Sociedade. Neste momento a Real é a primeira colocada por conta do saldo de gols. Eu já falei aqui com vocês, né? Importância para a Real Sociedade ser primeira colocada, porque se a gente tiver Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid como primeiros, e a Real Sociedade for segunda, ela não pode pegar esses 3 porque são espanhóis, e ela não poderia pegar a Inter de Milão porque está no grupo dela. Então, se a Real Sociedade for segunda, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, estou contando que esses 3 têm boas chances de terminar em primeiro. Não poderiam nem a Inter, 4, sobraria, muito provavelmente. O Bayern, o Manchester City, o Arsenal, e quem seria o outro para o primeiro colocado que a gente poderia ter? Deixa eu entrar aqui na Liga dos Campeões para ver. O Paris Saint-Germain, né? Bom, aí pode ser qualquer um no grupo da morte. Já tive mais claro, hoje menos, que seria o Paris Saint-Germain, o outro primeiro colocado. Então, assim, terminar em segundo para a Real Sociedade é muito ruim pelo confronto que já teria nas oitavas de final, pensando que esse time pode ir mais longe, e de fato pode ir mais longe. Eu mantenho, tá? Já disse isso depois de 3 rodadas, e depois de 4 só tenho motivos para reafirmar ainda mais. A Real Sociedade é o melhor time da Liga dos Campeões até aqui. É quem melhor jogou futebol na Champions até aqui, é a Real Sociedade. Passando para falar de Real Madrid, Braga, 3-0 Real Madrid. O empate no final de semana fez muito mal aos atacantes, foram muito cobrados, que quando o Bellingham não aparece, o Real Madrid não faz gol, são poucas vitórias folgadas
nessa temporada para o Real Madrid, o 4-0 no Osasuna, o 2-0 sobre o Atlético Clube de Bilbao e talvez 3-1 na Almeria, né? Mas assim, são poucas vitórias por mais de um gol de diferença que o Real Madrid conseguiu. E contra o Braga, sem o Bellingham, 3-0, com um grandíssimo jogo de Vinícius e de Rodrigo. O Rodrigo faz um grande movimento no primeiro gol. O passe é excelente para o Brahim marcar, mas o movimento dele é muito bom para receber a bola do Mendy, porque todo mundo espera que aquela bola seja no Vinícius. O Rodrigo sai de lugar nenhum para receber o passe do Mendy e consegue achar o Brahim. Assistência dele no primeiro gol, no segundo um belo gol do Vinícius também, pela forma de dominar a bola, deixa aquela passe do pé direito para quando domina com o pé esquerdo já dando tapa, pega no contrapé do zagueiro para já ajeitar e chutar. E depois um golaço do Rodrigo com passe do Vinícius. Gol e assistência dos dois brasileiros. O Rodrigo já tinha marcado no jogo em Portugal, o Vinícius já tinha dado assistência no jogo em Portugal, o Vinícius já tinha marcado no jogo contra o Napoli. Na Champions, os brasileiros do Real Madrid estão muito bem. E eu acho que isso não é por acaso, tá? Por que eles estão com números tão bons na Champions e não no Campeonato Espanhol, onde o Vinícius tem 2 gols e o Rodrigo só 1? No Campeonato Espanhol, boa parte dos times não deixa o Real Madrid correr. Marcam muito atrás, param os contra-ataques com faltinhas, não sobem para marcar, não ficam tanto com a posse de bola. O Braga tentou jogar, porque é assim que o Braga joga sempre, então não ia mudar a sua forma de jogar só porque era uma partida do ano. Tentou jogar como sempre, jogou bem, jogou bom futebol, teve a chance no pênalti, né, logo no início que o Lunin faz a defesa. Aliás, foi muito bem substituindo o Kepa se machucou no aquecimento. O Lunin pega um pênalti nos primeiros 5 minutos de jogo e na última jogada da partida também pega uma cabeçada do Abel Ruiz. O Braga tentava jogar e o Real Madrid conseguia roubar a bola e contra-atacar muito bem. Então o Braga fez o seu jogo, não foi suficiente. Acho que se tivesse convertido o pênalti, a história do jogo poderia ter sido diferente, mas é o que o Real Madrid mais quer. O que o Real Madrid mais quer é um adversário de posse de bola, que tenta jogar, que tenta sair tocando. O Real Madrid tem muita gente que morde, Valverde, Camavinga, quando joga Tchouaméni, o Mendy que jogou na esquerda também é um lateral agressivo, quando joga o Bellingham morde muito, então tem muitos jogadores para roubar a bola no Real Madrid, no meio, muita gente boa para lançar os caras em velocidade e atacantes super móveis, super bons de 1 contra 1, que em velocidade tendem a se dar muito bem. Então esse jogo contra o Braga, quando vocês quiserem saber o que o Real Madrid quer na temporada, é isso aí que ele quer. O que o Real Madrid quer é esse jogo que foi contra o Braga. Classificado, 100% de aproveitamento, empate do Napoli deixa o Real Madrid praticamente joga a primeira colocação, né? Tem 12 pontos contra 7 do Napoli. Para o Real Madrid não ser primeiro, o Napoli tem que ganhar do Real Madrid na próxima rodada, para ficar 10 contra 12, e o Real Madrid ainda perder do Union Berlin na última rodada e o Napoli ganhar do Braga, ou seja, o Real Madrid vai ser primeiro colocado. Para finalizar, Copenhagen 4-3 no Manchester United. Esse foi um jogo que eu assistindo no sofá de casa, teve uma hora que eu parei, olhei e disse: doideira! Como já diria professor Serginho da Pedreira Nunes, jornalista diplomado. Foi uma doideira de jogo, né? Para começar, gol logo cedo do Manchester United, do Højlund, que tem mais gols que o Haaland nessa Champions, tem 5-4 gols para o norueguês do Manchester United. É norueguês ou é dinamarquês, hein? Acho que é dinamarquês, né? Eles não são do mesmo país, não. Seria coincidência demais. Estou entrando para ver o jogador. Dinamarquês, Højlund. É o Sorloth, que é o outro atacante nórdico, que é do país do Haaland. Gol logo cedo. Precisou 2 torcedores de terem assistência médica. O jogo ficou parado por 13 minutos no primeiro tempo. Lesão do Evans, entrada do Varane. Logo outro gol do Højlund de novo. Um jogo controlado para o Manchester United. Tranquilo, 2-0. Expulsão do Rashford justa. Ele tem a bola, ele tenta proteger, ele não tenta pisar no cara, mas, cara, ele quase parte a perna do adversário em 2 partes. Tinha que ser expulso o Rashford, expulso. Não joga contra o Galatasaray, o jogo da vida do Manchester United nessa Liga dos Campeões. E depois, logo depois da expulsão, o Copenhagen coloca uma bola na trave, consegue fazer o 2-1, empata com 2-2 com um pênalti dessas mãos que são difíceis de entender porque são marcadas, mas elas são marcadas, e já vai para o intervalo 2-2. Volta o Manchester United, faz o terceiro gol de novo numa dessas mãos difíceis de explicar, e tem mais uma virada com ainda
a super infelicidade do Maguire, que é um jogador muito azarado, além de tudo, que a bola bate na cara dele num cruzamento, porque ele tá olhando mais pro marcador do que pra bola, e sobra pro atacante do Copenhagen fazer o gol. 4-3. O Manchester United só tem 3 pontos até aqui. Vou até abrir a classificação do grupo para passar direitinho a situação desse grupo. O Bayern de Munique ganhou, manteve seu 100% de aproveitamento. E o Manchester United tem 3 pontos. O Copenhagen tem 4. Empatou com o Galatasaray fora e vai ser doído pro Copenhagen se não se classificar, porque estava ganhando de 2-0 até o final. Galatasaray 4 pontos também. Manchester United 3 pontos ganhos. É isso, 3 pontos ganhos do Manchester United. Na próxima rodada, o Manchester United joga contra o Galatasaray e joga sua vida. Joga para tentar ganhar, ir a 6, deixar o Galatasaray com 4 e ver o que o Copenhagen faz, né? Porque numa dessas o Copenhagen tá jogando bem, jogou bem em todos os jogos do grupo. Pode tirar pontos do Bayern de Munique. Eu vou contar que o Bayern de Munique vai ganhar seus 2 jogos. Vai ganhar do Copenhagen e vai ganhar do Manchester United. Então o Manchester United poderia ir no máximo a 6, ganhando do Galatasaray. O Copenhagen ficaria com 4 e o Manchester United pode terminar a próxima rodada uma vez vença na Turquia, que não é nada fácil, mas eu estou dando uma colher de chá aqui para o Galatasaray, para o Manchester United, pode terminar com 6. Na última rodada tem Copenhagen e Galatasaray em casa para o Copenhagen. Se o Copenhagen ganha, ele pode ir a 7. E se o Manchester United perde do Bayern de Munique, fica com 6. O Copenhagen tem uma ótima chance de se classificar. A gente pode pensar que o Galatasaray também tem uma ótima chance de se classificar, porque joga contra Manchester United de Copenhague, não pega mais o Bayern de Munique, então já tem 4 pontos. Se fizer 7, tem boas chances de passar. O problema é se ele fizer 7 ganhando do Manchester United e perdendo do Copenhagen, porque aí o confronto direto é o primeiro critério de desempate, e aí o Copenhagen leva vantagem sobre o Galatasaray. Então o Galatasaray, se fizer 7 pontos ganhando do Manchester United na próxima rodada, ele chega na última rodada precisando empatar com o Copenhagen para garantir a classificação. Mas olha, ficou ruim para o Manchester United, tá? Chegou um momento aqui que estava com 6 pontos o Manchester United, o Galatasaray 4 pontos e o Copenhagen, que agora tem 4, tinha 1. Isso levaria o Manchester United praticamente para poder ir para a última rodada, só ganhar do Galatasaray e se garantir. Ou até com empate poderia ficar em ótimas condições depois para se classificar o Manchester. Ficou em uma situação muito ruim. Não pode tomar 11 gols como tomou em 4 jogos. Tomou 4 gols do Bayern, tomou 4 gols do Copenhagen, 2 derrotas por 4-3, perder em casa do Galatasaray com a virada que tomou. É muito ruim a situação do Manchester United, já até para a Europa League, numa dessas. Já até para a Europa League. Então, o jogo foi maluco. Muda completamente o jogo depois da expulsão do Rashford. Era um 2-0 tranquilo e vira um jogo do Copenhagen atacando muito mais. O Copenhagen já mostrou méritos para talvez se classificar para as oitavas de final. Vamos ver se vai conseguir ou não nessas 2 rodadas finais, mas jogou bem as 4 partidas até aqui. Veremos. Bayern de Munique ganhou 2-1 do Galatasaray, que ainda marcou no finalzinho. Foram os jogos que eu vi, meu povo. Situação aqui do grupo do Arsenal, para passar um pouquinho mais de situação para vocês. Arsenal 9 pontos em 4 jogos, ainda não está garantido. PSV e Lens 5 pontos e o Sevilla 2. O Sevilla ainda está vivo também, né? Uma dessas aqui, o Sevilla, se ganhar os seus 2 jogos, se classifica. Se ganhar só um dos 2, fica impossível. Porque faz 5 pontos. Possível não fica, né? Porque pode chegar a 5, o Arsenal pode ganhar os outros 2. Bom, mas aí ele tem que perder pontos para um dos outros 2. Então se ele ganhar só um, não dá. Uma vitória e um empate do Sevilla, talvez, mas assim, tem 3 times vivos aqui ainda, com o Arsenal com muitas chances de se classificar. Matematicamente ainda não garantido. Meu povo, é isso daqui. De chazinho, de Champions, Champions para vocês. Eu poderia ter pensado nisso antes, né? Champions. Tô brincando, ficou ruim de todos os jeitos que eu tentei. Se vocês tiverem alguma sugestão melhor, mandem aí. Amanhã tem caixinha de perguntas. Sexta-feira eu gravo o vídeo aqui respondendo para vocês. Se vocês chegaram até aqui e puderem curtir e se inscrever no canal, eu agradeço pra caramba. Valeu, gente. Boa noite, juizinho e até bastante provavelmente sexta, quinta-feira eu não devo fazer vídeo. Tchau.